Muitos que estudam ou passam aqui pelo canal, estão investigando as coisas na internet, têm assim um desejo de começar a estudar de fato com seriedade, por um caminho seguro. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e essa semana que passou, né, algumas últimas semanas, eu recebi até mensagens a respeito disso, né, que pessoal, qual que é a lista de livros para que a gente possa começar a estudar de verdade? Qual que é a lista de livros para que a gente possa, né, para que eu possa, né, ter uma educação de fato verdadeira, uma educação clássica, uma educação liberal, entrar assim, nessa tradição que muitos não têm acesso, essa tradição que foi negada, né? A gente pode olhar a formação de muitos mestres, né? E as pessoas pensam de fato na lista, né? Lista de leitura, como se a lista de leitura fosse resolver esse problema, nosso problema fosse a ausência de livros. Nós temos muitos livros. Talvez a gente fosse parar para pensar, nós temos assim uma quantidade de livros que até o século, por exemplo, 13, a quantidade de livros que foram editados, né, livros novos, estou falando reeditados, edição nova no ano de 2022, talvez tenha sido no Brasil só, hein? Talvez tenha sido muito maior do que a quantidade de livros que foram escritos é, do tempo do escrito lá de Homero e Exíodo até Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Talvez só em 2022 no Brasil nós tenhamos 4, 5, 6, 10 vezes mais livros editados. Então nós temos muita produção de livros, né? Então a ausência de material para ler nesse sentido não é um grande problema. Talvez nós tenhamos assim materiais ruins, médios, bons. Nós temos editoras importantes no Brasil editando, reeditando livros antigos, editando livros inéditos, assim, não foram traduzidos para o Brasil lá de antigamente. E, lógico, o problema da edição, de lista de edição de livros é um problema grave, né? Pensar que as obras completas de Platão e Aristóteles, há uma certa dúvida se de fato as editoras já editaram as obras completas, para pensar que tem editor no Brasil que não editou as obras completas de Platão, edita livro, não editou a obra completa de Platão, as obras completas de Platão não estão editadas, de Aristóteles também não, Tomás de Aquino, traduzidas, né, para o Brasil. De fato, o problema é um problema de lista, é um problema de quais livros vamos ler, qual livro que eu posso ler. Só aí a ideia assim, se você quer uma educação clássica, né, formação das artes liberais, trivium e quadrivium. A cabeça da pessoa, pessoal, resolver esse problema. Educação clássica, trivium, vamos ler o livro da trivium da irmã Miriam Joseph. Só que o trivium, né, as artes liberais, né, da linguagem, como a própria irmã Miriam coloca no seu livro, não é um problema, não é um estudo de um livro. O trivium não é um livro, mas é um caminho, né? São três caminhos, três vias para que você possa ter um desenvolvimento educacional que vai tocar em várias frentes. Por exemplo, você vai pegar aqui o estudo da poética, né, da gramática, e a poética vem ali junto com a gramática, com a literatura, você tem uma formação da própria imaginação. A questão do trivium é um desenvolvimento tanto de um ponto de vista artístico, porque são artes, mas é um desenvolvimento da própria capacidade interior do homem, das faculdades interiores. Se você vê o trivium com a gramática, você aprende técnicas de estilo, de escrita. É lógico que você aprende. É lógico que você aprende regras de gramática. É lógico, não tem como. A própria gramática está isso, é lógico. Mas nós temos também a formação do seu imaginário, se você chama disso, mas é da imaginação. A formação da capacidade imaginativa. Você ter recursos imaginativos. As pessoas, às vezes, até leem, por exemplo, livros de ciência moral, livros assim, a Bíblia, dependendo até mesmo o catecismo,
mas não consegue muito bem assim ter em mente, pensar como que aquilo ali pode ser de fato efetivado na nossa realidade, minha realidade concreta. Porque eu tenho o conceito geral, que é um ponto importante, tem o conceito geral, que é a norma, não matarás. Não matarás é um negócio muito simples, né, de ver. Mas tem outras, amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Você tem ali amar o próximo como a ti mesmo, como uma regra geral, e você tem a sua experiência, o seu contexto, que substancialmente, nós podemos dizer assim, substancialmente, essencialmente, a regra é essa. Mas, para que a regra seja efetivada no contexto, no seu contexto pessoal, existe um universo de acidentalidades ali que não está contido na. Que não estão, né? Esse universo não está contido na lei, mas eles são fundamentais. Os acidentes, isso que é importante, os acidentes, se aconteceu ali ou aqui e tal, de fato, eles são mutáveis, né? Mas a acidentalidade é algo fundamental. Então, você estuda artes liberais, estuda o Trivium, por exemplo, né? Educação clássica, gramática, por exemplo, li lá as obras de literatura. Aqui no canal, por exemplo, nós estamos fazendo resenhas de obras de literatura, começando pela Grécia Antiga, passa pela literatura romana, medieval, aí nós vamos avançar na modernidade, avançando na modernidade, enfim, para o Brasil, para Portugal, França, Rússia, Alemanha, etc, etc, né? Esses grandes autores, porque a gramática, no sentido das artes liberais, não é simplesmente abrir uma gramática. Você pode abrir a gramática, e é o ponto importante aqui da gramática nesse lado aqui, que é o aprender a escrever corretamente. Você pode abrir a gramática, ter as regras gramaticais, mas como que ela é aplicada num texto? Você aprende com os grandes escritores. Só que quando não, vou aprender com os escritores científicos. Excelente, de fato, aprender com os grandes escritores. Só que quem vai efetivar o significado das coisas, quem vai criar palavras e criar a forma de expressar a experiência não são os cientistas, não são os filósofos, são os poetas. São os poetas. Então você aprende com eles. E com eles você aprende, de um lado, até escrever, com as regras, né, as regras gramaticais. Você aprende a escrever pelo estilo e você tem as referências. Mas quais referências? Não são referências estilísticas, né? Você tem as referências imaginativas. E como é que funciona isso? Voltando ao nosso ponto aqui, você tem as regras gerais, aqui encaixa nesse bloco do meio, faz uma mediação, é a imaginação. Você pensa assim, ó, amar o próximo como a ti mesmo. A minha experiência é essa aqui. A regra é geral. Aí eu lembro de uma história, uma vida de um santo, né? O cara conta uma história de vida de santo, por exemplo, ou de uma grande personalidade. E você percebe assim, ó, fulano de tal, pode ser uma história mitológica, não precisa a poética, né, o discurso poético não é o discurso do que aconteceu, é do que pode acontecer, é da possibilidade. Então você tem esse discurso que te mostra, ó, fulano de tal fez isso. Já é abstrato? Óbvio, porque é a vida de um camarada, num contexto diferente. Mas ali é uma regra aplicada num contexto. Numa vida específica, com uma história, com dificuldades, com identidades e tudo mais. Isso tudo é levado em consideração no discurso poético. E é um desenvolvimento da própria imaginação. Você fala assim, tá, mas eu posso ver filme e tudo mais? Pode, mas aí você perde um pouco do lado da capacidade estilística. Você formar estilo, você saber se expressar. Porque você pode até assistir o filme com uma riqueza imaginativa. Você percebe quando você está vendo um filme, você lê um livro, por exemplo, o autor descreve assim, ó, chegamos no ambiente, e o ambiente era um pouco escuro, um bom autor descrevendo isso, o ambiente é um pouco escuro, e
havia um cheiro tal, que não sei o quê. No filme você não tem isso. Se o autor descreve o ambiente, mas a personagem que está na cena, ela não manifesta verbalmente ou imaginativamente, interiormente, determinadas percepções, sensações com relação ao ambiente, você no filme não fica sabendo. Aparece no filme um relance de imagem, mas você não fica sabendo. Então a riqueza, pensa assim, caramba, mas eu achei que o cinema daria mais, transformaria o papel, né, em imagem, me daria assim uma ideia de que, poxa, consigo ver melhor. Não é. Quando você lê, você consegue perceber mais detalhes. Percebendo mais detalhes, você consegue saber descrever o ambiente. E aí você fala, por que eu tenho que descrever o ambiente? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim, não gosto do Senhor dos Anéis. Eu, por que você não gosta do Senhor dos Anéis? Não, porque o Senhor dos Anéis passa muito tempo, o Tolkien passa muito tempo descrevendo o ambiente. Eu pensei, é aí que é justamente a função da obra de literatura e você não está percebendo. E o Tolkien te contextualiza no ambiente para você imaginar aquilo. Você imaginar. Só que assim, esse ato de imaginar pressupõe um ato de entender, de compreender o que está escrito, imagina. E aqui a arte da gramática te dá um pressuposto nisso, né? Lógico que você tem assim, a gramática, o dicionário, né? O dicionário resolve parte do problema, né? Mas você tem que tentar imaginar. E o autor está ali para isso. Tentar fazer com que você visualize aquilo que ele está descrevendo da melhor maneira possível. E o Tolkien, na hora que descreve o ambiente, né? O farfalhar da grama, ele escreve isso, você imaginar o farfalhar da grama. Só que no filme você não percebe isso. Até porque, se o filme fosse, não sei nem se é possível, né? Poder fazer você perceber esse tipo de detalhes que o livro traz no filme. Ele demoraria cada filme 10, 12 horas, né? Não 3, 4 horas. Enfim, você tem uma ideia, estou dando um exemplo de uma arte, né? Outro caminho interessante para a arte da gramática é o estudo da língua latina, né? Esse livro aqui, por exemplo, né? Da coleção Língua Latina per se Illustrata, do Hans Herberg. Na primeira parte, família romana, o estudo do latim pelo método natural, é um caminho também de formação pela arte da gramática. Só que você não pode só ler isso aqui e falar, opa, cumpriu os pré-requisitos da gramática, né? Estou formado em gramática nas artes liberais. Não tá, porque a formação gramatical é uma formação das artes liberais, ela é uma formação perene, né? Vai continuar se formando, vai continuar aprendendo a escrever melhor, usar menos alguns recursos, passar a usar mais outros, né? Incorporar recursos, né? Assim, imitar os grandes autores. Você vê que a arte da gramática, né, no Trivia é gigantesca. Isso está fora de lista. Está em lista. Você está falando em ler, estou falando em ler. Mas tem muito mais do que ler, do que formar a lista. De Machado de Assis, incorporar o estilo de Machado de Assis. Como é que Machado de Assis usa os elementos descritivos, expressivos? Ele usa dessa e daquela maneira. Então, estou dizendo isso tudo aqui porque muita gente quer começar a estudar de fato e volto para a lista, né? Só que nós vamos não voltar para um centro que a gente chama de lista, mas é para um centro interior. Um centro interior, e desse centro interior nós mudarmos a forma como nós percebemos a realidade. Porque não adianta nada você ler, até compreender, conseguir imaginar um pouquinho, se isso não te ajudar a entender melhor a realidade e desenvolver as suas capacidades interiores. Então isso é uma mudança de percepção. Percepção do quê? Do mundo, da realidade, daquilo que nos cerca. É uma mudança de um olhar para as coisas, reconhecer certos princípios no mundo. Antes mesmo, são os pressupostos, né? Os pressupostos. Só assim, vou começar do zero, não tem como. Porque o seu zero já pressupõe um idioma, por exemplo, né? E você vai começar do zero. Então não tem do zero, você precisa se encaixar. Esse encaixar é importante. E aí você pode elucidar alguns grandes temas, né? Como, por exemplo, educação clássica liberal. Você pode elucidar temas como cultura,
ser uma pessoa culta, adquirir cultura, o que é cultura. E você tem o tema da linguagem, que estou falando aqui um pouco sobre isso, mas há mais coisa que falar. Foi pensando nisso que eu escrevi o e-book, cujo nome é O Guia para Começar a Estudar de Verdade. Então, não é lista de leitura. Eu não coloquei lista de leitura nenhum. Lá tem autores, lógico, tem citações, tem referências a livros, obviamente, mas não tem lista. O que tem lá? O que seguir? O que guia para começar a estudar de verdade se não tem lista, né? Faz isso, faz aquilo. A ideia é de você centrar-se primeiro e saber ter notícia de algumas informações importantes que podem ser transformadas em conhecimento por você, caso você pense, medite sobre isto, e aí você começa a estudar. Porque é o seguinte, preste atenção, se você está descentralizado, você não tem um centro, de fato, unificador das coisas que você recebe, está meio disperso, meio maluco, você pode estudar isso aqui, cara. Fundamental, família romana, mas você vai cair num território horroroso e que vai servir para você ser soberbo, fazer algumas citações latinas assim, do nada, né? E até ler alguns textos assim em latim, mas você não vai entender. Você vai entender até o que a pessoa está falando, mas não o do que a pessoa está falando. E aí você aprende, por exemplo, né, aqui com a coleção das Artes Liberais do Instituto de São Vito, né? Primeiro volume da Retórica, aqui do Cipriano Soares, a Arte Retórica de Cipriano Soares, que é assim, inspirado na retórica de Aristóteles, de Cícero e Quintiliano. Você aprende isso e tenta manipular os outros. Simplesmente isso. Então, e por aí vai, né? Estou só dando um exemplo. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você adquirir o livro e vou deixar também aqui um cupom de 20% de desconto, que passou o tempo do carrinho aberto por 7 dias, o valor promocional. Então, vou deixar aqui, o valor agora é outro, então vou deixar o cupom de 20% de desconto para que você possa adquirir esse e-book e começar de fato a estudar de verdade, começar de fato a estruturar a sua vida de estudo, a sua vida clássica, e depois que você lê isso, você começa a ler algumas obras, até mesmo de vida intelectual, artes liberais, uma notícia mais aprofundada desse tipo de coisa, e aí você começa a montar a sua lista de leitura e a partir disso você começa a, de fato, estruturar um programa de estudo. Mas para ter um programa de estudo, você precisa saber como entrar nesse programa de estudo e até montar esse programa de estudo. Isso vai necessário se estruturar primeiro, conhecer os grandes temas, saber do que se trata e a partir disso começar de fato a estudar de verdade.